2 de novembro de 2007. Perugia, Itália. Meredith Kercher, 21 anos, estudante britânica, é encontrada morta em seu quarto. A garganta foi cortada. Há sinais de violência sexual. Sua colega de apartamento americana, Amanda Knox, 20 anos, estava com o namorado Raffaele Sollecito, quando a descoberta foi feita. 3 dias depois, os dois estavam presos. Junto com eles, Patrick Lumumba, patrão de Amanda. Quem era Meredith Kercher? Ela nasceu em 28 de dezembro de 1985, em Croydon, sul de Londres. Era filha do jornalista John Kercher e de Arlene. Estudava política europeia e italiano na Universidade de Leeds. Em setembro de 2007, Meredith chegou a Perugia como parte de um programa Erasmus. Ela se instalou no apartamento da Via della Pergola 7, no número 7. Dividia o espaço com 3 colegas, as italianas Filomena Romanelli e Laura Mesetti, e a americana Amanda Knox. Amanda Knox tinha chegado a Perugia poucos meses antes. Era estudante da Universidade de Washington, em Seattle. Trabalhava meio período no bar Le Chic, de propriedade de Patrick Lumumba. Conheceu Raffaele Sollecito em uma semana de aula. Na manhã de 2 de novembro, Knox retornou ao apartamento depois de passar a noite na casa de Sollecito. Ela afirmou ter encontrado a porta principal aberta e rastros de sangue no banheiro. Ligou para Sollecito e depois para sua mãe nos Estados Unidos. A polícia encontrou o quarto de Meredith trancado por dentro. A porta foi arrombada. O corpo estava coberto por um edredom. A perícia confirmou que a morte ocorreu entre as 21 e a meia-noite do dia 1º de novembro. Nas horas seguintes, investigadores notaram o comportamento de Knox. Ela fez piruetas no corredor da delegacia, beijou Sollecito na frente de agentes. Disse que a suspeita era Patrick Lumumba, seu patrão, uma acusação que ela retrataria depois. Em 6 de novembro, o promotor Giuliano Minini ordenou a prisão de Knox, Sollecito e Lumumba. Lumumba seria liberado 2 semanas depois, por falta de provas. No lugar dele, as investigações apontariam para um quarto suspeito, Rudy Guede, 20 anos, marfinense. O caso se tornaria um dos mais debatidos da história criminal europeia. 2 julgamentos, 4 vereditos distintos. Uma estudante americana presa por 4 anos em uma cela italiana. A pergunta que permanece: quem de fato matou Meredith Kercher? Em 2 de novembro de 2007, a polícia italiana cercou a casa de Via della Pergola ainda de manhã. A cena do crime estava aberta, sem controle de acesso adequado. Jornalistas e curiosos circulavam próximos ao perímetro. Os peritos da polícia científica italiana coletaram amostras ao longo dos dias seguintes. Fotografias mostram técnicos sem luvas completas em determinados momentos. A cadeia de custódia seguia questionada anos depois. Entre as evidências coletadas, peritos encontraram impressões digitais ensanguentadas em várias superfícies do quarto. Uma delas, na parede próxima à janela, seria identificada semanas depois. Pertencia a Rudy Herman Guede. Guede tinha 20 anos. Nascido na Costa do Marfim, havia crescido em Perugia sob tutela de uma família local. Ele era conhecido nos círculos universitários da cidade. Ninguém havia ligado seu nome ao crime nas primeiras semanas. Enquanto a polícia processava as evidências, Amanda Knox estava sob pressão crescente. Em 5 de novembro, após horas de interrogatório sem advogado presente, ela assinou uma declaração. Nela, implicava seu chefe, Patrick Lumumba, no assassinato. Patrick Lumumba foi preso na madrugada de 6 de novembro. Ele tinha 37 anos e era dono de um bar local, o Le Chic. Sua esposa e filho pequeno aguardaram em casa. Lumumba tinha álibi comprovado, estava no bar durante toda a noite do crime. Lumumba permaneceu preso por 2 semanas. Múltiplas testemunhas confirmaram sua presença no Le Chic na noite de 1º de novembro. Em 20 de novembro, ele foi liberado. O promotor Giuliano Mignini acusou Knox de calúnia. Com a identificação das impressões digitais de Guede, a polícia localizou seu apartamento em Perugia. Ele não estava lá.
Gad havia deixado a Itália dias antes. Estava na Alemanha. Gad foi localizado em Mainz, na Alemanha, em 20 de novembro de 2007. A polícia alemã o deteve a pedido da Interpol. Ele foi extraditado para a Itália. Durante a fuga, havia se conectado ao Skype e conversado com conhecidos sobre o caso. Gad optou por rito abreviado, julgamento sem júri popular. Em outubro de 2008, foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato de Meredith Kercher. A pena seria reduzida para 16 anos em recurso. Ele nunca implicou Knox ou Solecito de forma definitiva. Enquanto isso, a mídia internacional construía uma narrativa própria sobre Amanda Knox. Tabloides britânicos publicavam o apelido Foxy Knox, retirado de um perfil antigo em rede social. Jornais italianos descreviam um suposto jogo sexual que teria resultado na morte de Meredith. Nenhuma dessas afirmações tinha base em evidências confirmadas. Em 4 de dezembro de 2009, após um julgamento de 11 meses, o Tribunal de Perugia condenou Amanda Knox a 26 anos de prisão e Raffaele Solecito a 25 anos. A família Kercher ouviu o veredito em silêncio. Knox e Solecito continuariam presos por quase 4 anos antes do primeiro recurso. Patrick Lumumba ficou preso por 14 dias. Quando seu álibi foi confirmado por testemunhas, foi solto em 20 de novembro de 2007. Knox foi indiciada por calúnia. Lumumba processou Knox por danos morais. O bar dele havia fechado. Clientes sumiram. Ele perdeu o negócio enquanto estava preso. As impressões digitais ensanguentadas de Rudy Gad foram identificadas na cena do crime. A polícia encontrou seu DNA misturado ao sangue de Meredith no banheiro do apartamento. Gad havia fugido para a Alemanha antes de ser identificado. Pegou um trem de Milão para Mainz. Não havia mandado de prisão internacional ainda. Em 20 de novembro de 2007, a polícia alemã deteve Gad em Mainz. Ele andava sem bilhete no trem. Os italianos emitiram o mandado e ele foi extraditado em dezembro. Gad optou por rito abreviado. Em outubro de 2008, foi condenado a 30 anos. Em recurso, a pena foi reduzida para 16 anos. Ele cumpriu pena na Itália. Enquanto Gad era julgado, os tabloides britânicos e americanos já haviam construído uma narrativa sobre Knox. O apelido Foxy Knox veio de um perfil antigo de redes sociais. A imprensa o adotou como título. A teoria do promotor Minini propunha um jogo sexual que havia saído de controle. Nenhuma evidência física vinculava Knox ou Solecito diretamente ao quarto de Meredith. A teoria era construída sobre comportamento e declarações. A defesa questionou a coleta de provas desde o início. Peritos independentes identificaram contaminação de DNA em amostras coletadas sem protocolos adequados. O suposto DNA de Solecito numa fivela de sutiã de Meredith foi coletado 47 dias depois do crime. Em 4 de dezembro de 2009, após 11 meses de julgamento, o tribunal condenou Knox a 26 anos. Solecito recebeu 25 anos. A família Kercher estava presente na sala. Knox foi levada de volta à prisão de Capane, a 10 quilômetros de Perugia. Solecito foi transferido para Ancona. Ambos iniciariam o processo de recurso a partir das celas. Knox permaneceria presa por quase 4 anos antes do primeiro recurso ser julgado. O caso havia chegado às primeiras páginas em mais de 40 países. O segundo ato da disputa judicial estava apenas começando. A família Kercher acompanhou o veredito de dezembro de 2009 da Inglaterra. John e Arlene Kercher fizeram uma declaração pública. Pediam respeito à memória de Meredith. Rudy Gad já havia sido condenado em setembro de 2008. Seu julgamento separado e acelerado durou apenas semanas. A pena inicial foi de 30 anos. Em recurso, a pena de Gad foi reduzida para 16 anos. Ele não apontou Knox nem Solecito como cúmplices com clareza. Suas declarações mudaram ao longo dos anos. A imprensa britânica e americana publicava diariamente sobre o caso. O apelido Foxy Knox vinha do próprio perfil de MySpace de Knox, criado na adolescência.
Os tabloides usaram o termo para construir uma narrativa de sedução e perversidade. O promotor Mignini sustentava a teoria do ritual sexual desde o início. Nenhuma prova física corroborava a participação de Knox ou Solesito no assassinato. A acusação dependia de inconsistências nos depoimentos e de vestígios de DNA contestados. Peritos forenses independentes identificaram falhas graves na cadeia de custódia. O laboratório da Polícia Científica Italiana não seguiu protocolos básicos de contaminação. Uma faca encontrada no apartamento de Solesito era o principal objeto do debate. O advogado Carlo Dalla Vedova representava Knox na prisão. Ele iniciou a preparação do recurso imediatamente após a condenação em dezembro de 2009. A estratégia central era a reanálise das provas forenses. Knox escrevia regularmente na prisão. Cartas para a família, diários pessoais. O promotor Mignini obteve acesso a partes desse material e o usou como evidência adicional durante o julgamento. Patrick Lumumba havia sido liberado após 14 dias preso. Um professor universitário confirmou seu álibi. Knox foi acusada de calúnia por ter mencionado seu nome durante o interrogatório. Em 2010, Knox completava 3 anos presa em Capane. Solesito estava em outra prisão, em Viterbo. Os recursos ainda não tinham data de julgamento confirmada. O caso havia dividido juristas, jornalistas e o público em 2 campos opostos. De um lado, a culpa. Do outro, a inocência. O Tribunal de Apelação de Perugia seria o próximo palco. 3 de outubro de 2011. O Tribunal de Apelação de Perugia leu o veredito. Amanda Knox e Raffaele Solesito são absolvidos de todas as acusações de homicídio. Knox passa quase 4 anos presa. Knox embarca para os Estados Unidos em 4 de outubro de 2011. Ao desembarcar em Seattle, faz uma declaração pública. Ela tem 24 anos e não pisa em solo americano desde 2007. A família Kercher não comemora. John Kercher declara que ainda não tem respostas sobre o que aconteceu com sua filha. Para eles, a absolvição não traz clareza. Em março de 2013, a primeira Câmara Criminal da Suprema Corte anula a absolvição de 2011. A decisão devolve o caso ao Tribunal de Apelação de Florença. Knox e Solesito serão julgados novamente. Em 30 de janeiro de 2014, o Tribunal de Apelação de Florença condena Knox a 28 anos e meio de prisão. Solesito recebe 25 anos. Knox está nos Estados Unidos e não comparece ao julgamento. A condenação cria uma crise diplomática entre Itália e Estados Unidos. A extradição de Knox dependeria de uma decisão final da Suprema Corte. O 4º veredito do caso ainda está por vir. 27 de março de 2015. A Suprema Corte de Cassação italiana emite sua decisão final. Knox e Solesito são definitivamente absolvidos. As condenações são anuladas de forma irreversível. O documento da Suprema Corte tem 52 páginas. O texto reconhece explicitamente omissões culposas e falhas investigativas sensacionais. A investigação original foi construída sobre evidências contaminadas e análises forenses deficientes. Rudy Guede permanece condenado. Sua sentença original de 30 anos foi reduzida para 16 em recurso. Em 2021, após cumprir a maior parte da pena, ele é solto em regime semiaberto. Ele nunca apresentou uma versão completa sobre o que aconteceu naquela noite. Knox volta a Seattle e escreve um livro de memórias publicado em 2013. Torna-se ativista pela revisão de casos de condenação injusta. Solesito retoma os estudos e se forma em ciência da computação. Ambos carregam o peso de um processo que durou 8 anos. Enquanto Amanda Knox reconstruía sua vida na América e se tornava ativista contra condenações injustas, a família Kercher continuou em silêncio enlutado. Meredith permanece para sempre jovem nas fotografias. Uma vida promissora interrompida. Uma justiça que chegou tarde demais para alguns e nunca completamente para outros. O caso nos lembra que entre a busca pela verdade e o espetáculo midiático, frequentemente se perde o que mais importa: a memória digna de quem partiu. O caso Meredith Kercher permanece sem uma reconstituição completa dos fatos. Se este vídeo te fez refletir, deixa o seu like,
comenta o que você acha que ficou sem resposta e se inscreve no canal para acompanhar os próximos casos. A verdade merece ser investigada com rigor.